Uau, eu sempre gosto de compartilhar vídeos, experiências, tudo aquilo que o grande Criador do Universo oportuniza que eu venha viver, sem experimentar. Eu gosto de externar isso para vocês, aquilo que eu estou sentindo, o conhecimento que eu vou absorvendo ao longo da minha jornada. Eu gosto de transmitir isso para outras pessoas, porque eu acho que isso é muito importante, porque a gente acaba multiplicando o conhecimento. Eu sempre fui uma pessoa que tinha muitas dúvidas sobre felicidade. Por quê? Eu observava de um lado pessoas ricas com muito patrimônio infelizes, e observava vizinhos ao meu lado sem ter muito, simplesmente um peixe para comer meio-dia, e essas pessoas saíam para pescar e eram felizes. Essas pessoas tinham 3, 4, 5, 6 filhos, essas pessoas moravam de aluguel, não tinham casa própria, e eu não via essas pessoas reclamando da vida. Por outro lado, eu tinha vizinhos fazendeiros que viviam a vida medíocre, que viviam a vida abaixo da média, que não compravam um carro, que não usufruíam, que não se vestiam bem. E aí eu comecei a estudar o padrão de comportamento da verdadeira riqueza, o padrão de comportamento da felicidade, o padrão de comportamento da pobreza. E a gente observa que, através de uma análise profunda, a gente percebe que cada pessoa tem códigos, e que essas pessoas trazem esses códigos enraizados lá da sua idade de criança, lá da sua adolescência, lá da influência dos professores, da influência dos amigos. E eu sempre fui alguém que nasci em uma origem muito humilde, mas sempre tive condições de estudar em bom colégio, porque minha mãe costureira, meu pai pedreiro, mas minha mãe sempre se esforçou para que eu tivesse o melhor dessa terra, e eu agradeço isso a ela, porque ela sempre via o melhor para mim, sempre buscava o melhor. Minha mãe sempre falou assim: olha, tudo que eu não tive na vida, que eu puder oferecer para meu filho, eu vou oferecer. E ela fazia isso. Então eu fui um jovem que tive uma adolescência até tranquila, mas eu decidi trabalhar logo cedo, pegando feira, mesmo estudando em escola particular, mesmo tendo como colega filho de deputado, filho de empresários, filho de político, filho de prefeito. Mas eu resolvi viver esse outro lado da vida, e a gente começou a carregar feira, e eu percebi que existe um código entre as pessoas ricas, existe um código entre as pessoas pobres, existe um código, na verdade, que esse código, eu diria que é até um código mental. E esse código, a gente traz esse código durante toda a nossa vida, durante toda a nossa existência. Algumas pessoas conseguem descodificar a sua mente, e através do momento que essas pessoas conseguem descodificar as suas mentes, essas pessoas nascem pobres e elas conseguem acumular riqueza, elas conseguem evoluir, elas conseguem crescer e mudar de vida. Por quê? Elas mudaram o padrão de comportamento. A partir do momento que você começa a vibrar na riqueza, é óbvio que você vai atrair dinheiro, mas se você só vibra na escassez, se você só vibra na falta, se você só vibra em uma mentalidade de pobreza, como você foi criado, sentindo falta das coisas, dizendo que dinheiro não cresce em árvore, quando na verdade isso é uma grande mentira. O dinheiro cresce sim em árvore, eu posso te dar uma prova. Se você pegar um morango, é uma árvore. Se você pegar várias frutas, um pé de manga é uma árvore, e um pé de manga, ela multiplica os seus frutos, e as pessoas conseguem vender e ganhar dinheiro. Então dinheiro cresce sim em árvore, mas só que acontece o seguinte: durante toda a nossa vida, nós fomos colocados diante de padrões de comportamento repetitivo, comportamento de pobreza, comportamento de miséria, comportamento de escassez, onde a gente aprendia a conviver com pouco, onde a gente aprendia que a gente tinha que competir, que tinha que tirar do outro para que a gente fosse feliz. E quando a gente começa a estudar, principalmente códigos que estão ocultos da maioria das pessoas, porque eu comecei a estudar há uns 10 anos sociedades secretas, e a gente percebe que na maçonaria, a gente percebe que no Rosa Cruz, a gente percebe que em outras sociedades até de um grau mais elevado, os Illuminati, acontece o seguinte: essas pessoas têm um código. Aí muita gente atribui isso ao lado sombrio da vida, ao lado das trevas, mas a verdade é o seguinte: tudo aquilo que parece ser mágico na sua vida, isso torna-se algo oculto. Se você não tem conhecimento, é oculto. Então o ocultismo trata exatamente disso. Eu sou alguém que pesquiso bastante sobre o ocultismo, e vivo algumas situações da minha vida que eu percebo o seguinte: quando eu consigo mudar a minha mente, eu consigo mudar o meu sentimento. E quando eu consigo mudar o meu sentimento, eu consigo mudar minhas atitudes. Eu trabalho com vendas, e um vendedor ele tem que ter uma motivação muito grande. O vendedor ele tem que pensar de uma forma positiva. O vendedor ele tem que vender o seu produto com a melhor eficiência possível, e o vendedor tem que convencer várias pessoas. Eu costumo dizer que vendedor é encantador de pessoas. É muito fácil você vender um carro, porque carro é sonho. É muito fácil você vender
uma bicicleta para algumas pessoas, porque a bicicleta é o sonho daquela pessoa. Mas você vender um produto que geralmente não é tão necessário para a vida daquela pessoa e você tem que mostrar primeiro os valores daquele produto, eu costumo dizer que é um processo de encantamento. Então, durante a minha vida, eu tive que estudar muito, eu tive que aprender muito. Por quê? Sempre me falavam que a vida era dura, que a vida era difícil, e de outro lado eu via as pessoas vivendo como se a vida fosse um parque de diversão, e do outro lado eu estava vivendo em uma selva. Eu falei, caramba, qual a diferença que tem para você viver nesse parque de diversão e para você viver nessa selva? Aí eu comecei a observar padrões de comportamento e eu percebi o seguinte: as pessoas de mentalidade rica, elas pensam diferente do pobre. Ou seja, o pobre, eles querem ter uma vida boa a curto prazo, ou seja, eles trabalham durante a semana, eles ganham dinheiro, eles vão tomar cerveja sábado e domingo e eles acham que são felizes. O futebol é a felicidade das pessoas que têm uma mentalidade de frequência baixa. Já por outro lado, as pessoas que têm uma frequência alta, elas buscam o quê? Você vai em um momento como esse, em um campo de golfe, tem várias pessoas lá. As pessoas simplesmente não estão jogando golfe, não estão praticando esporte. Elas estão utilizando daquela partida de golfe como um meio de network, como um meio de oportunidade de negócio, de conversar, de fechar negócios. Mas não é que essas pessoas vivam simplesmente para o dinheiro, mas elas vivem fazendo aquilo que elas gostam e ganhando dinheiro com aquilo que elas gostam. A diferença das pessoas de mentalidade pobre é que elas são obrigadas a trabalhar, ou seja, elas são obrigadas a serem escravas, a fazerem aquilo que elas não gostam, para elas serem pagas para enricar alguém que faz aquilo que gosta. Ou seja, quando você é um vendedor, que você não é um vendedor autônomo, com certeza você é pago por alguma empresa, algum patrão te paga para fazer um trabalho que ele não faz tão bem feito como você, ou então que ele já fez, e hoje ele pegou o código seguinte: para ele ganhar mais dinheiro do que ele sempre ganhou, ele tem que pagar mais pessoas para fazer esse trabalho para ele, ou seja, replicar o trabalho. E as pessoas, na maioria das vezes, não compreendem que felicidade não tem nada a ver com dinheiro, felicidade não tem nada a ver com você ter um carro, felicidade não tem nada a ver com você estar em Dubai. Felicidade é um estado de espírito. Essa semana eu vi uma postagem de um hotel em Salvador, onde a mulher falou: olha, você diz que felicidade não compra, que dinheiro não compra felicidade, que quem tem dinheiro não é feliz. Olha como eu estou aqui, eu comprei a felicidade. Eu respondi para ela: caramba, você está aí feliz porque você não é depressiva. Pega uma pessoa depressiva, coloca em um jatinho e manda ela para Dubai. Ela pode se hospedar no resort mais caro do mundo, no hotel mais caro do mundo, ela não vai ser curada da depressão. Então, a prova é que o dinheiro não traz nada para a sua vida que você já não seja. Eu aprendi um código interessante sobre o dinheiro. O dinheiro, ele tem o poder de monetizar aquilo que você já é. Se você é alguém rico mentalmente, se você é alguém culto, se você é alguém que busca conhecimento, a partir do momento que você tiver dinheiro, você vai ser uma pessoa que você vai buscar mais conhecimento. Você gosta de viajar? Caramba, como eu gosto. Se você ganhar dinheiro, você vai fazer o quê? Viajar por todos os países do mundo. Se você não gosta de viajar, você tem medo de avião, você tem medo de andar no mar, você pode ter o dinheiro que tiver, você nunca vai num cruzeiro. Então, o dinheiro, ele só monetiza aquilo que você já é, aquilo que você já tem. E tem pessoas que pensam o seguinte: quando eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Elas têm uma frustração muito grande, porque elas nunca vão ser felizes. Por quê? Dentro delas, elas já nutrem e alimentam a cada dia um código de infelicidade. Então, pega esse código e abraça para a vida. Felicidade é um estado de espírito, não é aquilo que você pode comprar ou ter. Valeu? Sucesso sempre.